Muito prazer, eu sou o Mário Alves, o Mário Caminhoneiro. Hoje é sábado, dia 14 de março de 2026 e o nosso time, já tá todo mundo aqui na nossa boleia, com informações, com um bate-papo gostoso. E nesse mês das mulheres, nós estamos recebendo mais uma heroína aqui em nossos estúdios. Antes de pegar uma boa noite dela, deixa eu pegar uma boa noite do Miguel Mendes, lá que é da ATC, né, que é o nosso diretor executivo da ATC, do Setcar. Ô Miguel, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa programação, boa noite. Boa noite, Mário Alves, boa noite agora a todos que estão aí nos acompanhando através do nosso canal aí no YouTube, e também, né, a todos que estão acompanhando agora, né, esse programa ao vivo através da 105, principalmente aí os nossos profissionais do volante, né, os caminhoneiros, caminhoneiras, aos caminhoneiros autônomos, aos motoristas seletistas e, claro, a toda a região sul e sudeste aqui de Mato Grosso. Maravilha, e para você de todo o Brasil, muito obrigado também pela sua audiência. O programa tem um patrocínio do Setcar e também da RDM Proteção Veicular. Deixa eu pegar uma boa noite agora da nossa jornalista especializada em transporte, a nossa querida Bruni Rodrigues. Boa noite, Bruni. Boa noite, Mário, boa noite vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo também aqui no YouTube. Boa noite, Miguel, boa noite a nossa convidada maravilhosa, Val, que já está aqui com a gente. E boa noite, Mário, de novo, né, Mário? Boa noite. E olha, eu vou pedir para que você, Miguel, e você, Bruno, apresente a nossa convidada, porque foi o Miguel quem a convidou. Aliás, o Miguel tá, sendo um cara que tá mandando muito bem nas pautas aqui de entrevistas. Nesse mês das mulheres, ele já se encarregou de trazer só mulheres empoderadas aqui no programa. E hoje, em homenagem a elas, nós viemos todo mundo de rosa praticamente aqui, né? Hoje foi combinado. Hoje foi combinado. Então, boa noite, Val. Fica com vocês aí, Bruni e Miguel Mendes. Bom, primeiramente, né? Boa noite, Val. Boa noite, Bruni. Boa noite. Realmente o mês de março é um mês especial, né? Um mês totalmente dedicado às mulheres. E o programa Amigos da Estrada, né? Preferiu trazer somente convidados aqui do sexo feminino para prestar, né, uma homenagem, né, a essas valorosas profissionais do volante, as pessoas que realmente atuam, né, no segmento do transporte, que são do sexo feminino e que vieram agregar muito ao setor de transporte rodoviário de cargas. A Val, né, uma das profissionais aí mais competentes na área aí de treinamento de motorista, né, uma pessoa que a gente conhece aí de longa data, né, já prestou serviço aí, inclusive no SESC-Senat, né, uma pessoa que ajudou muito, né, na formação de motoristas profissionais e que agora, né, continua também colaborando e contribuindo, mas desta vez dentro de uma empresa de transporte, ela que já passou por várias empresas, já, né, executou o seu trabalho muito bem feito, né, em várias empresas. Ela vai poder contar aqui um pouquinho para nós dessas suas experiências, né, em empresas anteriores. Então, Val, primeiramente, lhe agradeço, né, por você ter aceitado o convite e vamos deixar você muito à vontade, fica tranquilo, não precisa ficar nervosa, você só vai falar daquilo que você realmente aqui conhece. E Bruni, vou, né, passar a palavra para ti, né, já que você, como a única representante do sexo feminino aqui da nossa bancada do programa, né, e como esse mês é um mês que o programa homenageia as mulheres, eu deixo que você fazer a nossa primeira pergunta à nossa convidada. Obrigada. Eu vou perguntar, eu vou começar lá dos primórdios, assim, como que caminhão, como a estrada, você teve vontade, você descobriu que você queria estar dirigindo um caminhão? O que foi um despertar, assim, uma viradinha de chave? Oi, então, boa noite a todos, né? Agradecendo a todos aí que também tá assistindo, tá compartilhando desse momento com a gente. Mas, assim, eu não era uma pessoa que eu sonhava em ser caminhoneira, sabe? Porque muita gente fala, eu tinha um sonho, né? Eu nunca sonhei, por incrível que pareça. Mas as coisas foram acontecendo de uma forma que, assim, eu falo que quando vem de Deus, né? Sim. Vem de Deus, a gente nem sabe o que é, só aceita. Mas o momento, assim, que eu vi realmente foi quando meu esposo trabalhava numa empresa
E lá tinha um casal. E aí, assim, eu amava ver aquela mulher dirigindo, sabe? Eu chegava antes, quando eu ia buscar ele, eu chegava antes pra ver ela. Às vezes ela tava abastecendo, eu perguntava logo, e a fulana tá aí? Tá pra frente lá? Deve estar lá abastecendo. Aí eu ia primeiro pra ver ela. Quando chegava lá, só que ela não me dava moral, sabe? Ela não me dava abertura pra chegar, né? E eu achava linda, ela trabalhava num caminhão no Mercedes. E aí, assim, eu sempre tentava aproximar dela pra saber daquilo, porque até então, pra mim, ela foi a primeira o primeiro contato que eu tive, assim, de mulher na direção, né? Que te despertou a paixão. Isso, E aí eu pensava, será que eu consigo, sabe? E como eu trabalhava durante a semana e o esposo trabalhava dia sim, outro não, então quando era final de semana que ele trabalhava, eu acompanhava. E eu ficava com dó, porque assim, eles trabalhavam em dois, né, que eles trabalhavam no Pinicão, eram em dois motoristas, então assim, teve uma época que o parceiro dele se acidentou, então ele ficou sozinho, e eu morria de dó, porque assim, tinha que continuar trabalhando por dois, somente um, né, e assim, no final de semana, quando eu ia com ele, eu ficava com dó, porque eu ficava sentado no banco do carona, perninha cruzada, né, e às vezes ele cochilando, por mais que era pertinho, aí eu me senti inútil, né, que eu pensei, poxa, se eu posso ajudar, né, eu sou esposa do cara, eu posso ajudar, e eu comecei a pedir pra ele, você me ensina? Aí tá, e a gente começou à noite, caminhão vazio, né, ele foi o meu melhor instrutor, e aí assim, caminhão vazio, e eu comecei, sabe, assim, eu fiquei tão craque em dirigir à noite, que quando eu entrei na empresa, eu tive dificuldade para trabalhar durante o dia. O sol me atrapalhava. Então, assim, e aí, enquanto isso, porque naquele tempo era tudo muito fácil, né, pra gente poder fazer a CNH. Tanto é que eu tinha a AB, aí na sequência já fiz a D chegou de manhã, eu fiz a E à tarde. Sério? Sabe? Porque antigamente não tinha essa lei de esperar, né, um prazo de 12 meses, né, da D pra E. Então eu tô falando de anos, né? Não vou perguntar anos. Não, dia 20 do mês passado, de fevereiro, fez 20 anos que eu sou habilitada na categoria E. Então, assim, mudaram muitas coisas, né, de lá pra cá. E aí, assim, eu fiz os testes, tudo certinho, passei. E aí eu fui de manhã e falei com o gerente da oficina. Falei pra ele, perguntei pra ele, sabe que eu tenho chance, né? Eu não tenho experiência e tal. Aí ele falou assim, olha, vai lá e fala com o dono. Falei, vou nada, né? Quem sou eu? Só que o dono também é uma pessoa que eu sou eternamente grata, sabe? Assim, porque você imagina você entregar um patrimônio, né, caríssimo na mão de alguém, se bem que certeza que eu acho que ele já sabia que a gente... Você tá falando de quem, Val? Posso falar? Agora. Do Chimitão. Chimitão é parceiro nosso. Nossa, o Chimitão. Grande abraço, meu eterno amigo Chimitão, né? Um cara aí que realmente ficou muito tempo aí, não só como dono de empresas de mecânica, de funilaria, pintura, né? Depois também atuando aí no setor de transporte. Realmente, né? Uma pessoa um coração gigantesco, que sempre procurava ajudar muitas pessoas. Um beijo enorme no seu coração, Chimitão. Eu tenho muita gratidão a ele, porque eu penso hoje, com a experiência que eu tenho hoje, eu acho que eu não faria isso. Lógico, colocaria numa escolinha, tal, colocaria alguém para acompanhar, mas eu já sabia que eu tinha, né, o melhor instrutor comigo ali. E aí, assim, eu falei com o rapaz 9 da manhã e fui embora. E aí, quando eu cheguei em casa, passado um pouco, meio-dia, ele me ligou no meu telefone fixo. Olha só que chique, né? Quando eu falo de tempo, vocês aí. Ele me ligou e disse, você tá contratada. O que é telefone fixo? Pois é, você não tem, Miguel? Lá, muito tempo atrás, sabe, assim. Então, assim, aí... Você correndo, mas muita gente tá aqui acompanhando o programa. Aí você ouviu falar, então ouviu, mas o que é telefone fixo, né? Já da geração do celular, já. Ela é novinha. Eu sou da época que o telefone fixo era só na casa da vizinha. Aí a vizinha tinha que atender e chamar nós no muro. Não, mano, você ainda novo. Eu sou da época que telefone fixo que eu conhecia era só do orelhão. Esse outro aí era só milionário que tinha. Mas era a minha vizinha que tinha. Olha só. Então, assim, e aí ele falou, você tá contratada. Gente, eu não acreditei, sabe, na hora que ele falou. Eu comecei a gritar, assim, eu pensei... Aí depois eu pensei, mas e agora? O que eu tenho que fazer, né? A minha CNH nem tinha chegado ainda. Uau. Demorava 15 dias pra chegar. E aí ele falou assim, não, se você precisar, você pega uma van, você vai lá e busca. Então, assim, isso eu devo também, né, ao desempenho do meu esposo dentro da empresa. Porque, assim, tem aquela coisa de quando a pessoa indica o outro, ela tem que meio uma responsabilidade, né? Então, assim,
baseado no trabalho dele, ele me contratou às cegas, praticamente. E aí eu peguei gosto. Foi referência, né? Sim. Como é que é o nome do seu esposo, não? Gerson. Ele também foi muito bacana, né? Porque ele foi solidário com você. Sim, toda Não vez. foi machão, pelo contrário, ele dividiu a profissão com você, né? Olha, é um cara que, assim, eu tenho uma admiração como homem, sabe? Assim, uma coisa que... Porque o que ele fez comigo, simplesmente, ele me preparou para tudo isso. Sim. Sabe? Eu falo que ele criou uma Sim. motorista, ele fez em mim uma motorista, porque... Tudo que ele sabia, ele me passava. Tudo. E assim, com maestria, não é negócio de amorzinho, é assim, se não der certo eu tô aqui. Não, você vai ter que fazer... Profissional. Na Serra da Petrovina, ele falou, desliga esse caminhão. Eu falei, não, desliga esse caminhão. Eu disse, não. Aí ele falou assim, vai desligar sim, porque uma hora você vai precisar parar aqui, né? Tudo bem, gente, eu desliguei, eu obedeci ele, mas eu fiquei aquele dia inteiro sem falar com ele. Porque assim, eu achava desnecessário, né? No outro dia, quando eu tava sozinha subindo a serra, tinha um acidente na pista que descia, então o pessoal tava descendo na pista, que era a terceira faixa nossa, né? Uhum. Tinha só uma pista, tava tudo parado. Quando eu olhei para trás, que eu vi um Scania vermelho, não esqueço, sabe? Eu olhava pensando, meu Deus do céu, o valor desse retrovisor deve ser caríssimo, né? E esse para-brisa então? E meu caminhão voltando? E aí eu consegui sair. Tudo que ele falou para mim no dia anterior, eu fiz, sabe? Até assim, falei, nossa, foi uma coisa de Deus mesmo assim. Então ele me preparou 100% mesmo assim, pela profissional que eu me tornei depois. E você chegou lá a guiar aqueles famosos pinicão da DM? Era aquele mesmo que foi a minha. Era aquele mesmo lá que foi a minha aula. 7 anos eu trabalhei nele. 7 anos? 7 anos. Ah, então você foi companheira de trabalho do meu cunhado, finado Miguel Carlos Herrera, que se acidentou lá em Mineiros. Do QRA. Ah, eu não Que tava lembro. com o Jonas? Ele... Você tava com outro rapaz no caminhão? Não, ele tava sozinho, né? Em Mineiros, não sei se ele acabou cochilando após o almoço, né? Aí ele tombou o veículo, até lembro o ano, foi dezembro de 2002, não sei se é a época que você tava lá. Comecei em 2007. Ah, tá, então você foi bem depois dele, então, tá certo. Na profissão, assim, já pegando um gancho, assim, a profissão que ela há muitos anos atrás era muito mais masculina do que hoje, né? Quais foram, assim, os desafios que você enfrentava? Eu acho que a gente conversando aqui, eu consigo entender que talvez tenha sido um pouco mais leve, não fácil, por você estar com seu esposo, né? Então, conta pra mim mais ou menos, o que você vê de diferença de quando você começou lá atrás e do mundo atual? Tinha sim um preconceito, mas não era tão declarado quanto hoje, sabe? Uhum. Mas por incrível que pareça, Bruno, o preconceito vinha maior das mulheres. Os homens sempre são mais parceiros, não sei se por conta da amizade com o meu esposo também, como eu falo, o legado que ele tinha de amizade, né, da sinceridade dele, enfim, da maneira dele ser, tinha uma parceria muito grande, né? A gente trabalhou numa empresa, na outra empresa, 7 anos juntos, e nessa empresa, alguns trechos, a gente tinha que fazer com comboio. Então, às vezes, acontecia do meu caminhão estar em revisão e o dele não, então ele tinha que ir. Então, aconteceu de eu ir para Rio Branco do Acre e ele ir para Brasília, um exemplo, né? E aí, nessa ida, a gente tinha que ir de comboio, até um trecho da estrada, né? Então, assim, muito respeito, companheirismo, sabe assim? Só que aquela coisa, é uma coisa que a gente cria, que a gente constrói, nós mulheres, dentro. Porque, assim, a forma de se vestir, a forma de se portar, de se falar, né, assim, não banalizando nada, então, assim, não dá porta de entrada. E sempre que alguém vem com alguma conversa que não te agrada, avisa que não é bem assim, sabe? Então, assim, naquele tempo tinha um pouquinho, mas hoje acredito que tem muito mais. Hoje, quando a gente devolve desconforto para outra pessoa, né? Porque ninguém tem direito de opinar sobre a vida ou o corpo do outro, guarda para si ali. As pessoas têm a gente como mulher como uma pessoa difícil de lidar, né? Então, se a pessoa te provoca um desconforto e você devolve um desconforto, você é uma pessoa chata, você é uma pessoa rude. E eu acredito que naquela época devia ser mais ou menos isso também, né? Porque você tinha que se impor e deixar dito para a pessoa que, olha, não é bem assim. Porque nós trabalhamos 18 anos juntos, né, tanto é que, bom, enfim, tem 18 anos que nós trabalhamos juntos, então nesses 18 anos eu nunca sofri isso, sabe, assim, até mesmo a questão do banheiro que eu falei ainda há pouco, se eu fosse no banheiro, só tinha banheiro masculino, até sem porta, e ele ficava na porta, então assim, a gente nunca teve problema com isso, sabe, e assim, eu admiro muito essas mulheres que começam sozinha, que vai na garra mesmo assim, que sopra, que não sabe mexer com lona, que deixa a lona cair lá de cima, então assim,
é uma coisa que eu admiro muito, porque eu tive todo o apoio do mundo, sabe assim, ele muito protetor, o que ele podia fazer pra mim, ele fazia, mesmo depois, eu já sabendo como fazer tudo, ele fazia questão de, tipo, iluminar o dele, correr pra iluminar o meu. Tinha hora que eu falava pra ele, ei, deixa eu fazer o meu, você faz lá no seu. Ou então nós dois iluminávamos o meu e depois iluminava o dele. Então, assim, essa parceria foi fundamental pro meu crescimento, né, profissional. Sim. Agora, Val, e como que você lidava com as situações, falando em banheiro, né, vou pegar o gancho aqui, né, a maioria dos postos de combustíveis, locais de embarque e desembarque, né, existem lá os vestiários, né, e que normalmente são frequentados por homens, e eles são coletivos, Sim. né, então a marada tá lá, tudo tomando banho, tudo pelado lá, entendeu, e como é que você fazia para tomar banho, entendeu? Você interditava lá o banheiro, falava assim, ó, agora ninguém entra, entendeu? Né? Tem lá 10 boxes de chuveiro, né? E você ia tomar banho e tinha que se lacrar o banheiro ali só para você. Como que você lidava com a situação? Inicialmente era muito mais difícil, porque assim, a gente meio que foi arregaçando as mangas e entrando num ambiente 100% masculino. Sim. Então, assim, tinha certa resistência, porque tipo assim, né? O que ela tá fazendo aqui? Nossa, você né? vai parar tudo só por causa dela? Exato. Mas e como eu falei pra você, a questão do legado do meu esposo, ele sempre cuidava muito disso aí. Então ele chegava e falava, ó, só tem esse aqui. Então a maioria dos condutores naquela época até então também tinha esposa e dependia da mesma coisa que nós, porque não tinha banheiro só pra mim, caminhoneira, não tinha banheiro pra mulher. Sim. Né? Então assim, todo mundo meio que se ajudava. Então, tranquilo. Mas você deu um exemplo quando você viajava com seu marido. Eu quero saber esse dia que você foi pro Acre, ele foi lá pra não sei da onde, entendeu? Você tava lá no Acre, sozinha, né? No fundão de meu Deus lá, entendeu? E aí, como é que você se virava nesse agora momento? Só eu. Pode falar que você não toma banho também. Eu não era casambeira nessa época, não. Nessa época, né? Não, Miguel, é tudo assim, é tudo uma questão de planejamento. Então, você falou isso, que não era caçambeira, né? Nós tivemos aqui que é a pequena mas eu já Rô, fui. Ela era caçambeira e ela disse que ela tomava muito banho, entendeu? Mas eu também. Eu sei que corote tem que banhar. Tem que banhar. Mulher não Mas dá vamos pra lá, tomar como banho, não. você se virava então quando você estava sozinho? Planejamento. O que era? Antes não tinha tanta essa Ou coisa seja, de tomava jornada. banho meia-noite, depois que todo mundo estava dormindo. Negativo, 6 da manhã, meio-dia, 4 da tarde, sabe assim? Alguns postos tem o banheiro feminino, só que assim, tem um corredor, nesse corredor do lado direito, a porta de frente, a porta para outro masculino e feminino, coisa que eu acho extremamente errado, né? Porque facilita muito as coisas, né? Porque assim, não estou falando da questão dos motoristas em si, mas posto é todo mundo que anda ali, entendeu? Então assim, é mais complicado. Então o que eu fazia? Sempre dava preferência para o banho diário. Né? O noturno era lá a hora que eu chegava na revenda, que aí lá era a revenda que eu falo que a gente entregava cerveja. Era mais tranquilo, mas é tudo questão de programação. Só que já aconteceu de ficar sem tomar banho? Já aconteceu de ficar sem tomar banho, sabe assim? Principalmente no fundão do Pará, lá, misericórdia. Que não tinha realmente condições, né? Não, tem lugar, Miguel, que literalmente compensa você ficar sem tomar banho do que você adentrar um banheiro daquele. O risco de infecção, água pela metade da perna. Não era nem pelo motivo de ser um banheiro frequentado por não, homens, sem condição. mas pelas condições de higiene, são sem precárias. Mesmo. Então, tipo assim, você corria menos risco ficando sem tomar banho do que você entrar, né, em determinados locais, assim. E a gente passou muito por isso. E esses banheiros eram de postos combustíveis ou de pontos de embarque e desembarque? Lá mais necessariamente. Porque o posto, ele, né, tem um faturamento grande ali que ele deveria, por obrigação, manter, né, uma boa qualidade dos banheiros que ele oferta para os clientes. Deveria. Né? Mas mesmo postos combustíveis ainda oferece banheiros precários? Sim, nossa. Usinas de carregamento, você precisa ver, tem lugar, eu estou num grupo aqui das meninas do tanque aqui, não tem condição, tem lugar assim que sei lá, o que passa na cabeça das pessoas, sabe? Mas aí o que eu falei, Só vou pegar o gancho aqui, né, pessoal que está nos assistindo, em relação a essas precariedades que vocês encontram nesses pontos de embarque e desembarque, pessoal, vocês têm aí uma ferramenta, né, assim, muito prática e funcional, e que funciona. E poderosa. Tá? E poderosa, que é a denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho. Entendeu? Vocês têm que procurar fazer essas denúncias, nem que seja anônima. Entra lá no site do Ministério Público do Trabalho, faça a denúncia. Quanto mais denúncia tiver, mais o Ministério Público vai ficar pressionado para ir lá fiscalizar e autuar essas empresas que não oferecem condições mínimas de higiene para os trabalhadores. Porque, pela lei,
existe uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que essas empresas, ela é obrigada a oferecer essas boas condições, né, e esses locais higienizados, não só para os seus trabalhadores, mas também para os trabalhadores externos, entendeu? Ou seja, aqueles que estão lá passando pela empresa. E, inclusive, olha só como isso é importante. O Chorão, lá da Brava, entrou com uma ação, né, contra um ponto de apoio lá de caminhoneiros, né, que serve de triagem para as empresas embarcadoras lá de Miritituba, né, e a Justiça do Trabalho, ela concedeu, né, o direito dos trabalhadores utilizar esses pontos de apoio gratuitamente. Mesmo porque, Mário, está previsto lá na Lei 11.442, né, que não pode haver essa cobrança, né? E, infelizmente, né, muitos locais aí são cobrados dos caminhoneiros essas taxas para eles usarem lá os pátios de triagem, entendeu? Né? Agora, lembrando, quando é pátio de triagem para embarcador, às vezes o cara monta lá um pátio de triagem, entendeu? Que é particular lá, entendeu? Né? Desculpa, não seria pátio, um pátio para caminhoneiros, desde que não seja de triagem. Se for de triagem, não pode cobrar. Por quê? Porque aquele pátio está a serviço dos embarcadores, entendeu? Né? Das multinacionais aí, das trades, entendeu? Então, pela lei, não pode ser cobrado, entendeu? E a gente vê país afora essa cobrança. Então cabe você aí, profissional do volante, fazer a denúncia e exigir que esses locais tenham condições mínimas de sobrevivência, né? E lógico, banheiros higienizados, um local onde você possa ali tomar o seu banho, fazer as suas necessidades fisiológicas e também locais adequados para você fazer a sua alimentação, tá? Não aceite trabalhar em locais sem infraestrutura. Faça a denúncia, nem que seja anônima, mas denuncie. Só assim que vocês vão melhorar cada vez mais os locais de trabalho onde vocês executem a sua atividade. E, se possível, saca o celular, faça uma filmagem também para servir como prova. Né? Exatamente. Não, e no mundo atual dá pra gente carregar lenço umedecido. Uma mulher que tem um lenço umedecido na bolsa. Tem tudo. É verdade, tem tudo. Agora, vamos falar um pouquinho do seu trabalho. Como que é o seu trabalho como instrutora de motorista? Me fala um pouquinho das suas passagens pelo SESCENAT, pelas empresas em qual você já atuou, entendeu? Qual o foco desse seu trabalho e, principalmente, quais são as dificuldades de ser uma instrutora de motorista? Então, Miguel, eu comecei fazendo curso de instrutora. Eu trabalhava, né, nesse tempo no Chimitão e eu fiz um curso de instrutora por curiosidade, porque 2 colegas fizeram, é muito bom e que não sei o que e tal. E aí eu fui na deles, fui para Cuiabá, fiquei 28 dias lá, fiz esse curso e assim, eu me apaixonei pela forma, né, pela didática de ensino. E aí, só que eu também sou apaixonada por caminhão. Então, assim, eu falo que hoje o sucesso da minha carreira, eu falo que é a questão de você amar o que você faz, das duas formas, tanto na teoria quanto na prática. E esses anos de estrada também me ajudou muito porque hoje eu falo com propriedade, sabe, assim, diferente que se eu tivesse só estudado para isso. Exatamente. Então, quando eu trabalhava no Pinicão, que era eu e esposa, eu fiz a faculdade de administração de empresas, depois já na Comando Diz, eu estava na Comando Diz, aí eu saí para poder fazer a pós-graduação em gestão de pessoas com ênfase em departamento pessoal, e a partir daí, todas as empresas, eu entrei mais 3 empresas para essa de hoje, né, que eu tô hoje. Eu comecei como motorista, 2, 3 meses depois me passavam para instrutora. Então, assim, porque eu vi a necessidade, né, é muito defasado esse setor, infelizmente, porque na minha época, o pessoal da minha época, o que acontece? Até hoje acontece em alguns lugares, você chega com a CNH e a pessoa te dá um caminhão, toma, vai, sabe, assim, você não tem um suporte, você não tem uma parte, uma pessoa para te ensinar o que fazer, ensinar no sentido de quê? Porque a forma de ser feita hoje a CNH, ela deixa muito a desejar, deixa muito mesmo. Tanto é que você... É mais teórica, né? E a prática também, ela não tem um veículo, 25 metros, ela não tem um caminhão carregado, você não dirige à noite com chuva. E a nossa realidade é totalmente diferente. Não, na verdade, a troca de categoria, ela não te deixa apto a exercer a profissão. Ela apenas te prepara para você passar no teste, para você conseguir a habilitação. Então, você vai ter algumas aulas lá,
como fazer umas balizas, uma aula, um pouco as aulinhas ali de condução, entendeu? E é tudo, vamos dizer assim, é uma ação repetitiva, né? Sim. Porque da mesma maneira que você treina, é a mesma maneira que você vai fazer lá o teste, né? Da baliza. Para o teste, percurso que você faz é o mesmo que você vai fazer também no momento que você estiver sendo testado. Nada contra, mas para que esse profissional exerça a profissão, deveria sim ter um treinamento, né, com mais horas práticas, mas aí sim de estrada, né, e principalmente aulas teóricas que realmente faça com que ele conheça o veículo ou a combinação de veículos, né, a qual ele vai utilizar no seu dia a dia de trabalho. Também né? sobre a legislação também é muito Agora, importante. pela falta de motorista, acontece exatamente o que você está falando. Né? Um passado recente aí, o cara dirigia trator na fazenda, em pouco tempo ele fazia uma 2 viagens lá com um colega de empresa lá, entendeu? Para receber algumas instruções, já pegar um caminhão e sair rodando. Sim. Né? Então hoje tem sim, né? A maioria das empresas tem essa preocupação, né? De dar realmente ali um preparo melhor, né? E contratam pessoas como você, né, Val? Com conhecimento teórico e prático, né? Para poder ser ali essa pessoa que vai multiplicar os conhecimentos dentro da empresa. E falando na execução do seu trabalho, o que você acha mais difícil na execução? Ou para você, não, Miguel, para mim não tem dificuldade nenhuma, é uma coisa que eu faço ali tranquilo, ou realmente, Miguel, precisava algo mais, entendeu? O que você acha que poderia melhorar na sua profissão, né, para facilitar o seu dia a dia como instrutora, né, ou não precisa melhorar nada, tá bom? Queria saber sua opinião sobre isso. É que assim, eu fico sentida quando chega uma pessoa que ela quer uma oportunidade e a empresa ela já quer a pessoa com 6 meses no mínimo, né? Então assim, o que eu acho que falta o que eu acho que falta um pouco mais de investimento nessa área aí, porque assim, pela a demanda que está aí pela falta de motorista, né, da oferta da procura lá, o que acontece? Isso que acontece, sabe? Você tem experiência, seu amigo te indicou, você vai, então assim, a gente está lidando com vidas, né? Além do patrimônio que é assegurado, enfim, a gente está lidando com vidas, com pessoas, com famílias, então tem sim essa preocupação. Hoje, Miguel, eu não tenho dificuldade em executar essa ação de jeito nenhum, sabe? Eu não tenho dificuldade, porque assim, eu falo que a minha intenção, a minha meta de vida é humanizar o meu trabalho. Humanizar de que forma? Se você não tem experiência, eu vou te ajudar. Se você tem experiência, eu vou te qualificar. Ou te formar, entendeu? Então, assim, mas com muito amor na profissão. Porque, como eu disse, a gente está lidando com vidas, né? Tá, mas como você lida com o machismo? Porque, veja bem, a gente sabe que tem muito, né? Então, de repente, eu tô lá, né, participando do processo seletivo da empresa, de repente chega o cara do RH e me apresenta a instrutora Valdineuza. Eu falo, pô, essa mulher que vai me avaliar? Putz, grilo. E ainda mais quando você, de repente, começa a chamar a atenção desse condutor, não sei como é que esse percurso que você faz com esse condutor de avaliação, né? Não sei se você já comenta alguma coisa com ele ou não, só depois você dá o resultado para a empresa, né? Mas você já teve algum caso assim que o cara não olhou com bons olhos de ser avaliado por uma mulher? Graças a Deus, não. Pelo fato deles estarem entrando, né, assim, quando já estão na empresa, tem um pouco mais de resistência. Quando você chama para um treinamento, não precisa de treinamento. Eu tô com 30 anos de estrada, eu nunca precisei passar em sala de aula, né? Você vai ensinar e eu já aprendi, sabe, a vida me ensinou. Então, mas assim, tem isso também? Pô, que mulher vai querer me ensinar? Tem isso também? Não, necessariamente com essas palavras ainda não falaram para mim, mas a gente sente, né? Então, o que acontece? Não fala verbalmente, mas você já percebeu que mentalmente ele já... Putz, verdade. Então, assim, o que eu disse pra você? Eu tento humanizar o máximo possível, entendeu? Então, assim, jamais eu me coloco, olha, eu tô aqui como instrutora, eu tô aqui como sua amiga. O que você vai passar, eu já passei, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, aí ele faz o teste teórico, né? Tá com dificuldade? Você tem dificuldade de entender? Porque a gente tem muita gente que, assim, infelizmente, são praticamente analfabetos, sabe escrever o nome. Então, tem dificuldade numa prova teórica. Eu vou reprovar o cara, porque aí você olha no currículo dele lá, ele tem 8, 10 anos numa empresa como caminhoneiro, eu vou reprovar ele só por ali? Não, então nessa hora é onde eu falo a questão da humanização. Eu sento com ele, qual que é a dificuldade do senhor? Então a gente lê a questão juntos e o senhor acha que qual que é essa questão aqui, qual que é a velocidade determinada pelo Código de Trânsito? É 80 por hora? É 110 por hora? É 70? Tipo assim, aí ele, né, é 80, talvez ele nem sabe marcar no gabarito. Sim. Então é onde eu ajudo. A questão do teste prático também.
após essa prova teórica, tem um teste prático, nessa empresa que eu estou agora. A gente vai para o teste, só que eu já deixo tranquilizo ele o máximo possível. Olha, é um teste, mas é assim, o senhor sabe dirigir, o senhor é profissional. Entendeu? Então, o que a gente vai fazer é só um percurso. Eu tento acalmar ele o máximo, porque tem gente que fica muito nervoso, porque quando se trata de teste, você pode dominar tudo, mas quando a palavra teste em si... Quando você está sendo avaliado é complicado. Isso, né? E saber que você pode ser reprovado, às vezes é uma empresa que você sonhou, um caminhão dos seus sonhos, é muito triste isso, sabe? Então, assim, agora recente mesmo, assim, eu estava num teste prático com um rapaz, quando eu disse que ele foi aprovado, ele chorou. Dirigindo ali, eu pensei, bom, no próximo agora não vou falar que ele foi aprovado enquanto ele está na direção, porque eu avaliei ele na direção, mas não psicologicamente, né, num todo como uma profissional, no caso, de psicologia. Então, nesse caso, eu vou deixar para falar, depois que ele estacionar o caminhão, olha, parabéns, o senhor foi muito bem, e sempre após isso aí, a gente sempre se coloca à disposição, porque hoje tem muitas tecnologias, né, antigamente era só você botar a chave ali e ir embora. Hoje você tem celular, você tem que baixar o aplicativo, você tem um tablet, você tem um teclado, você tem que mandar macro, então, assim, vai além, né? E tem gente que desiste da profissão por conta disso. Que não, eu não dou conta disso aí, não, é muita coisa. Nossa, não, de carregamento, colocar aqui. Então, o que eu falo? Quando você se fecha para isso aí, você está se fechando para o mundo, porque a tecnologia hoje, ela é isso. Foi-se o tempo que você ligava um caminhão e ia embora, e hoje, então, exige média. Para você fazer uma média, você tem que entender bem do seu veículo, você tem que saber como é o modo de dirigir, você tem que praticar direção defensiva, você tem que entender de legislação. Então, assim, é um estudo, né? Diferente de lá no passado, quando a gente começou, que é só categoria E e pronto. É por isso que a gente fala que o motorista, na verdade, é um gestor hoje também, né? É um gestor. E assim, é tão bacana quando você pega tudo completinho, o envelope dele preenchido corretamente, as macros que ele enviou tudo corretamente, as cargas e descargas que ele anotou no celular, que ele fotografou, que ele mandou pro gestor. É muito bom isso aí, sabe? Mas só que assim, a gente ainda encontra muitas pessoas que não sabem agendar o número do telefone. E que não querem aprender também, e que não querem. Tem aqueles também que chegam e falam que literalmente não precisa disso. Não vou fazer isso e pronto, né? Aí sabe o que eu falo? Na verdade, eu falo o seguinte, existem ainda muitas pessoas, eu não condeno, porque tem muitas pessoas que ainda têm medo dessas novas tecnologias, né? E tipo assim, eles criam um bloqueio mental que eles acham que eles nunca vão dar conta de mexer com isso daí, entendeu? Com o celular, com o computador, com o tablet, entendeu? Aí, a partir do momento que eles descobrem que não é aquele bicho de 7 cabeças, fala, puxa vida, quanto tempo da minha vida descobrem um novo mundo, perdi, né? Por causa de uma tecnologia que estava aí à minha disposição e eu mesmo me bloqueei achando que eu nunca ia dar conta de operar, e quantas oportunidades ele não perdeu, né? Porque o setor de transportes, Mário, ele é o setor que mais gera oportunidades. Está aqui a Val, né? De caminhoneira, hoje uma instrutora, entendeu? Amanhã depois ela pode ser uma gestora de frotas, entendeu? Então tem um espaço enorme para o trabalhador que deseja adentrar o setor de transporte, para ele poder crescer rapidamente. E só vai depender dele, né? Porque não foi só o fato da Val ser caminhoneira que acabou preparando ela para ser uma instrutora. Com certeza ela teve que estudar muito, né? Ela correu atrás, ela se preparou, ela fez muitos cursos, entendeu? Né? Então ela procurou entender daquilo que ela ensina. Como é que você vai ensinar aquilo que você mal aprendeu, entendeu? E não adianta, eu costumo dizer o seguinte, a prática não sobrevive sozinho sem a teoria. Não mesmo. E o vice-versa é verdadeiro, né? Ou seja, né, a teoria também não sobrevive sem a prática, né? Ambos se completam. Então, todo profissional, né, que procurar aliar ali, às vezes ele é um bom profissional na prática, tal, mas ele peca por não ter determinados conhecimentos, né, teóricos, né? Vou dar só um exemplo. Fala para mim quantos caminhoneiros de 1 a 10 que algum dia na vida teve curiosidade de pegar o manual ali do caminhão, né? Que é a ferramenta de trabalho dele, para pelo menos dar umas folheadas ali, falar, ver alguma coisa interessante ali, entendeu? O que é essa luzinha azul que tá piscando aqui? Não tem interesse, né? Não tem. Se bem que hoje está muito fácil. Hoje, você vê, até isso a tecnologia ajuda. Qualquer problema que der no seu veículo, né, ou até mesmo, né, eu costumo lá em casa, só eu que conserto os eletrodomésticos, deu problema, eu já vou lá nos vídeos do YouTube, lá procuro ver como é que conserta. Lógico, quando chega assim num estágio que realmente não tem como eu mexer, eu não mexo. Mas enquanto eu acho um vídeo que está ensinando a mexer, eu vou lá
entendeu? E pra cima, né? Você agora o caminhoneiro investe o seu tempo em cima disso, exatamente, né? Então o caminhoneiro ele tem que ser curioso, ele tem que começar a se interessar mais ali pelo seu instrumento de trabalho, né? Procurar aproveitar o tempo ocioso, né? Hoje nós temos aí uma plataforma de cursos enorme lá no CSNAT online, que ele pode acessar, que ele pode fazer os seus treinamentos, os seus cursos, né? E tudo isso vai agregar para que ele seja cada vez mais um motorista melhor. E aquele trabalhador da Lontano ainda tem o prazer e a felicidade de contar com uma profissional igual a Val, né? E o seu Edivaldo. E o seu Edivaldo. Seu Edivaldo, né? Para poder estar lá, né? Realmente auxiliando, né? Ensinando eles, né? Aquilo que eles não sabem, né? E isso é muito importante, esse compartilhamento de informações. Você sabe que ano passado a Val foi lá pra Brasília participar de um workshop? Ué, não tô sabendo não, ué. Conta essa história pra nós, Val. Mas tem que seguir, você não segue ela na rede social, não? Tem que seguir ela na rede social. Batido, né? De repente, ela postou os stories lá, eu passei batido, não, que é complicado. Ela foi participar. Fala pra gente, Val, tarefa de casa. Tarefa de casa. Então, eu fui convidada o ano passado, foi uma coisa assim, foi muito bacana, foi muito legal. Eu até coloquei aqui, ó, primeiro workshop internacional de inovação e empreendedorismo social no setor de transporte de cargas. Então, assim, eu fui painelista, né? Eu tive 2 palestras, dentro foram 4 dias. E eu tive, assim, para poder falar, a gente falou mais da questão da falta de motorista, da questão da infraestrutura, se está preparado para. Quem que organizou esse evento? O Júlio. Ai, gente, Júlio. Foi alguma entidade? Foi. É da Truck Center, parece que é lá. É que ele fica dentro de uma faculdade. Ah, tá. E aí esse era um projeto deles, inclusive esse ano já fui convidada para a segunda, né? Maravilha. Até agora em setembro. Mande fotos pra gente. Opa! E aí, assim, esse evento ele foi praticamente mundial, porque teve muitas chamadas de vídeo, né? Do pessoal do Texas, da China, sabe? Assim, foi muito rico, muito rico. E onde a gente debateu bastante a questão da falta de motoristas, né? Da questão também da infraestrutura, que não está preparado para receber a mulher. Outra questão que a gente debateu bastante também foi a questão da psicologia com a mulher, porque, assim, nós mulheres, a gente tem um quê, assim, a gente depende de um investimento a mais, sabe assim, por quê? Não desmerecendo jamais os homens, jamais, mas nós mulheres, nós temos um sentimento diferenciado. Você consegue sentir quando seu filho tem uma dor? Sabe? Às vezes as mulheres sim, as mães, né? Ela tem. Então a gente também menstrua. A gente também tem aquele dia assim que você quer ser a bomba lá do Irã, sabe assim? E nisso você tá na direção o tempo todo. Não que seja diferente também, porque homens também têm problema, sabe? Mas é a questão assim, então eu acho que tem que ter um olhar diferenciado para essa questão da mulher, por ela ser mãe, por ela ser filha, muitas vezes mãe solo. Às vezes ela pega a própria mãe, leva para dentro de casa para ficar com os filhos, para ela poder executar a função e tratar de todo mundo. Então, assim, é uma sobrecarga muito grande. É uma sobrecarga emocional, né, muito grande. E como é uma mulher com TPM na direção de um rodotrem de 74 toneladas? Fala pra mim. Como é que ela chega ali no posto para abastecer o caminhão? Como é que ela trata o frentinho? Bom dia! É normal você tenta se segurar ali ou já chega dando patada? Como é que é? Não, esse é de autocontrole, né, Miguel? É autocontrole. Tem dia, assim, que dá vontade daquele bom dia só se for pra você, né? Mas aí você nem pensa, tá de TPM. O problema é o meu, não é o problema dele. Então, um sorriso no rosto, simpatia, né? Sempre. Mas, consegue levar de boa? Consigo. E aí, assim, porque se você vê, todo mês a gente passa por isso. Todo mês. Complicado. Então, geralmente é antes, durante e depois, né? Então, são 7 dias ali que você tá, nossa, sem Nárnia. Nós somos cíclicas, né? Mulheres são cíclicas, assim como a Lua. Você parar pra reparar, é óbvio, né? Começar a reparar que quando muda o ciclo da Lua, as mulheres vão mudando. Começa a ter esse olharzinho assim nos ciclos da Lua e o humor das mulheres. Principalmente ao seu redor, assim, você vai olhando. Depois você me traz um eu convivo uma China em casa que passa todo mês com esse ciclo. Aí eu vou falar pra você, não é fácil não, você tá doido. Maurição é um herói. Não dou nem bom dia pra ela quando ela tá assim, né? Que é mais ou menos como você fala, bom dia por quê? Entendeu? Então, pra quem? Só dia, porque nada de bom. Agora você imagina a gente dirigir o dia que aquele fluxo tá mais, porque quanto mais
estresse, sabe? Mais assim, né? Aí você imagina você ali com cólica, sabe? Aquela sensação, dor de cabeça no local que não tem lugar pra você tomar um banho, pra você poder descansar. Às vezes, puxa filha, a noite inteira, como é que você vai estar no outro dia? Então, assim, nossa. Agora, Val, em relação aos meios das mulheres, você que já é uma grande profissional reconhecida, é uma profissão que você faz com paixão? Você indica essa profissão de caminhoneiro, de instrutora para outras mulheres? Sempre. Eu super motivo, sabe? Assim, eu acho lindo. Eu falo que eu sou apaixonada. Lembra da mulher que eu falei lá no começo, que eu ia para lá para ver ela dirigindo? E assim, aquele olhar que eu tinha naquele tempo, eu tenho hoje. Eu acho lindo a mulher dirigindo caminhão. E você inspira também outras mulheres, né? E motivo. E eu motivo. E assim, já fui procurada por algumas, né? Minha amiga mandou procurar você para você poder me ajudar, tá? Beleza. É uma referência. Lá, então. Sim. E aí eu acho bacana isso, sabe? Porque o apoio de outra mulher eu tive o apoio do meu esposo, sabe? E aí sim, muitas vêm de lá, às vezes não tem ninguém de caminhoneiro na família, só tem um sonho de ser de ser caminhoneira. Também já formei mulheres que chegou e depois olhou e falou, não, esse aqui não é pra mim. Eu imaginava uma coisa totalmente diferente e a realidade é nua e crua. Eu falei, e dolorosa. Ô Val, e queria saber a sua opinião sobre as caminhoneiras influencers, né? Vamos citar aí a Aline, a Sheila Belaver, a Paquita, entendeu? Na sua opinião, elas ajudam ou atrapalham o desejo das mulheres em ser caminhoneiras? Olha, Miguel, uma dessas que você citou aí literalmente não me representa. Sabe, porque assim, as pessoas postam só as coisas boas, né? Quando você vê uma influencer, o que é que ela faz? É mais corpo, não é profissão. A profissão em si, ela não, dificilmente, se ela vai mexer numa lona, ela tá com uma roupa inadequada. E você sabe que o ambiente de trabalho, ele requer, né? Mas você não tá na praia, você tá no ambiente de trabalho. Então, assim, uma postura com roupa, com bota, e elas não colocam. Então, geralmente é aquele shortinho. Aqui, eu discordo literalmente pra questão da profissão, sabe? Inclusive, para algumas pessoas, quando eu falo que eu sou caminhoneira, mas e aí, você tem rede social? Qual que é? Não, filha, a minha rede social é privada e, assim, não tem nada do que vocês estão pensando que vai ter lá, não, sabe? Mas eu gostaria, tem algumas que realmente postam a realidade das coisas. É marmita que você tem que comprar aqui e comer lá na frente pela metade, tá comendo, o pessoal chama para descarregar. É outra que tá com o caminhão atolado. Então, assim, essas sim me representam. Agora, essas umas que só quer marketing pessoal, isso aí, literalmente. Só que, como assim, eu respeito cada uma delas, sabe? Eu respeito e acho que cada um faz a vida que bem quer, né? Mas dizer pra você que tem algumas dessas aí que não me representam. Inclusive, quando eu tô em treinamento com mulher, eu sempre falo da questão da postura, da roupa, sim, sabe? Assim. Eu acredito até, Val, que você sempre obteve o respeito da maioria dos caminhoneiros, por isso, você já chega se impondo, né? Com respeito, né? Exatamente, porque você cuida das vestimentas, você não participa de rodinhas de colegas que fica falando palavrão, sabe? Porque tem gente que você fala bom dia na boca dos outros ali, já fez tudo que podia e mais um pouco. Então, assim, ou às vezes você tá próximo, a pessoa daqui fala um palavrão, sai de perto. Se a pessoa vem falar com você, então não, então comigo agora é assim. Esses dias na sala de aula, falou umas 3 vezes um palavrão. Aí eu peguei e falei pra ele, olha, eu só espero que você veja o ambiente que você tá aqui, né? Não é o fato de eu ser caminhoneira também, porque eu sou caminhoneira, né? Eu estou instrutora, mas eu sou caminhoneira por paixão, sabe? Porque eu falo, eu e o seu Edivaldo, meu colega de serviço, mandar um abraço pra ele, ele falou que queria me escutar hoje lá. Eu falei, o senhor que não escuta não, pra ver. E é legal que eu já fui, assim, já acompanhei você. Você é tão apaixonado por estrada que até no mês que você estava de folga como instrutora, você pegou um caminhão e foi pra estrada, né? Sempre. Aquilo que eu falo, o bom de tudo é quando você faz com paixão, sabe? Quando você tem paixão, você não trabalha. Você nem trabalha, né? Val, você vai pra onde, Val? Vai viajar pra onde? Não, vou pegar o caminhão porque eu tô com sede, tô com saudade da estrada. Então, eu passei, né, por uma situação, vocês sabem aqui, que eu passei por uma situação e eu, assim, eu cheguei a pensar que eu não gostasse mais de caminhão. Só que a minha cabeça não queria gostar, mas tá aqui dentro do coração. Então, sempre que eu passava, que alguém ligava com o caminhão, eu, ai, meu pai do céu, sabe, assim, dava aquele negócio, eu pensava, mas eu não posso gostar mais de caminhão, né, mas eu gosto. Eu sou apaixonada mesmo, assim, e eu falo que eu sou caminhoneira por paixão. A gente vê, eu vi, né, eu sou testemunha disso, porque quando eu conheci você era da Comando Diesel, né? E depois eu fui acompanhando a sua história, a sua trajetória, principalmente quando você está de folga, de férias, você ia para a estrada com o seu motorista, com o seu marido, né?
e é uma parceria bacana. O programa já está chegando ao fim, vamos finalizando por aqui então? Não. Eu ia perguntar para ela assim, que como ela lá no passado teve apoio do marido dela e talvez ela tivesse... Talvez teria sido um pouco diferente se tivesse tido uma mulher que falasse pra você, olha, vem pra estrada, é incrível. Se você pudesse deixar uma mensagem pra uma pessoa que é apaixonada por caminhão, assim como eu, e que talvez um dia no futuro pense ou planeja, ou o momento é agora, né, independente do momento, o que você diria pra despertar essa paixão em nós, mulheres, que podemos estar aonde desejarmos? Vai atrás dos seus sonhos. Os meus sabe, assim, independente dos nãos da vida que tem, porque eu também tive nãos, sabe, eu tinha uma empresa que eu tinha um sonho de trabalhar lá, e aí não tinha mulher lá. Quando eu cheguei, entreguei o currículo, e depois uma colega que trabalhava lá falou, e o cara pegou seu currículo e ó, rasgou. Gente, aquele foi um tapa na minha cara, sequer olhou, ele simplesmente só viu uma mulher, ele não viu o meu potencial. E aí foi bacana que depois disso, anos depois, eu voltei lá para palestrar, direção defensiva, 16 horas dentro da empresa dele, e a vontade que eu tinha de falar, né, lembra? Mas chupa, assim, né? Então, assim, eu guardei no coração. Então, assim, hoje o que eu puder ajudar, Bruno, sabe, assim, independente, já tem amigas de amigas que elas me indicaram, e aí eu falo como que é o procedimento que é para fazer, indico o guia volante para elas poderem fazer, e aí, assim, nas empresas eu falo, o que você precisar, sabe, até sábado, meio-dia, eu trabalho na empresa, né, CLT, sábado à tarde, domingo, se você quiser, eu posso te dar uma aula, eu posso ajudar você, né, dar dicas, assim, e aí, assim, algumas ainda me ligam para poder saber a questão de rotas, sabe, porque eu andei bastante, né, para saber de rotas, e eu gosto, é uma coisa que eu amo poder fazer isso aí, poder ajudar outra pessoa, porque quando eu precisei, eu tive ajuda, eu tive assim um berço, vamos dizer, né, e aí assim, hoje elas querem por garra, só por garra mesmo, então tem todo o meu apoio. Tem que retribuir, né? Sim, com certeza. E assim, se tem o sonho, vai buscar o seu sonho, vai viver o seu sonho. Ai, que bom, fico feliz. Miguel, mais alguma pergunta para encerrar? Não, né? Só agradecer aí a presença da Val, né? Uma pena, né? Que nosso podcast é tão curtinho. Mas o bom é isso, quando fica um gostinho de que quero mais, né? O bom seria que tivesse umas 2, 3 horas aqui a gente conversar sobre muito assunto, hein? vários assuntos, né? Mas você vai voltar aqui, eu espero, né? Opa! Mas já fica aberto aí o convite para uma próxima, né, uma próxima entrevista. Tenho certeza que ficou muita coisa para trás, né? Sim, muita coisa que a gente poderia estar comentando aqui sobre o seu trabalho, mas já deu aí, né, para fazer um tira-gosto, né, para todas aquelas mulheres que pretendem adentrar o transporte, que o transporte para as mulheres não se resume somente a ser caminhoneira, não. Aqui, ó, um exemplo vivo, né, a Val, né, que é uma das poucas instrutoras de motorista que nós temos no Brasil, né, instrutoras de sexo feminino, ou seja, tem muita vaga em aberto aí, né, que pode ser ocupada por mulheres. Então, como a Val disse, corra atrás dos seus sonhos, procure ser uma caminhoneira de qualidade, não pare, continue estudando, né, fazendo cursos, treinamentos, que você vai crescer na empresa rapidinho. Bom, obrigado mais uma vez aí pela sua presença, né, parabéns pelo seu trabalho, né, principalmente agora que você está lá na Lontano Transportes, né, gostaria de mandar um abraço aí pro Odair, principalmente o meu grande amigo gremista fanático, né, o Ayrton, né, e desejar sucesso a vocês, a empresa, a todos os colaboradores da empresa. Obrigada, Miguel. E eu agradecer também a presença dela, né, que é uma amiga de muitos anos, não sei nem datar de quando a gente se conhece, e que te admiro como pessoa, como profissional, como mãe, como um todo também, e foi um bate-papo assim leve, e que você volte sempre, né, que é gostoso ouvir de mulheres que conseguem, que conquistam aquilo que às vezes a gente acha que não pode conquistar, né, porque principalmente um espaço, né, predominante masculino, né? Sim, tem que ter coragem, tem que ter dedicação, tem que ter estudo, que eu acredito que o estudo muda a nossa realidade, sempre vai ser isso, e você tem o preconceito, a discriminação. Então, se você é um exemplo maravilhoso para mim como mulher, como qualquer tipo de que eu poderia me enquadrar assim como pessoa, de que tá onde você realmente gostaria de estar, e você tá feliz, você é completa, e que eu te admiro muito, e te admirarei. Ó, fiquei emocionada. Ela tá lacrimejando, eu também, e que eu te admiro de paixão, tá? Então, assim, obrigada. Nós admiramos. Então, assim, vou chorar. Então. Bruno, obrigado pela sua participação. Obrigada. Obrigado, Miguel. Valeu, Mário Alves. Obrigado, Val. E amanhã, domingo, se você quiser rever ou assistir ou conhecer a Val, estará no vídeo já na plataforma, né? Lá no nosso canal do YouTube, @Programa Amigos da Estrada, e no nosso Instagram também, @Programa Amigos da Estrada. Mário, só lembrando,
segue o líder. Grande São Paulino. Nós vamos tocar uma música e na sequência a gente vem com o sorteio da pizza de hoje. Amigos da Estrada.